Fala família, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E passa a vinheta. So back to what I was saying. Bom, primeiramente fomos às ruas para conversar com estudantes aqui do FMG, com a Luísa. Aí eles vão dar suas opiniões, falar um pouco sobre o livro, o que eles acham, que eles já leram ou não. E então é isso. Opa, começando mais um jornal. Hoje a gente vai fazer uma entrevista sobre o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vamos ver o que a gente consegue, com quem a gente consegue conversar aqui. Opa, bom dia! A gente está fazendo um trabalho para o Colégio Técnico aqui da UFMG, porque a gente vai falar sobre o livro Revolução dos Bichos. Você gostaria de participar da nossa entrevista para falar um pouquinho do livro? Não precisa nem ter lido, é só para a gente conversar um pouco. Pode ser. Então, o livro foi lançado em 45, né, logo depois da Segunda Guerra, e basicamente o livro é uma sátira à Revolução de 17 que teve na Rússia, né, da Revolução, e depois vai falar sobre como a ideologia do comunismo e todas as ideias do Karl Marx vão se difundindo no mundo. Você tem alguma ideia, mais ou menos, sobre o quão difícil foi para esse cara publicar o livro? Não tenho ideia. Pois é, então, como tava na guerra é foda, né? Imagina você publicar um livro falando que, não, eu acho isso aí foda, uma coisa totalitária, fazer uma sátira criticando tudo na época, não ia dar bom pra esse cara. O que ele fez? Ele criou um pseudônimo, o nome dele na verdade não é George Orwell, o nome dele é Arthur Blair, e ele publicou esse livro muito depois. Vários livros eles foram represados na época e ele não conseguiu postar. Postar não, né? Publicar. Mas a gente vai ter muito disso. Você sabe mais ou menos um pouquinho sobre a história do livro? Não sei. Não? Ah, beleza, então. Lê um dia, vale a pena demais. Opa, então hoje eu tô aqui com... Ademir. Elisa. Mariana. Luísa. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho da Revolução dos Bichos. Você sabe quem que foi o escritor desse livro? Sim. Quem que foi? George Orwell. Tá, então, você sabe, tem uma ideia meio vaga, mais ou menos, de que é sobre o livro? O livro retrata uma crítica, na verdade, a um modo de organização pós-revolucionário e os porquinhos, né, em contato com os fazendeiros humanos, tem uma diferença entre um sentido mais burocrático e um sentido mais de organização ali. Tem o porquinho que quer fazer a revolução para além da fazenda e o porquinho que quer só garantir as coisas ali no território, que se refere obviamente a Trotsky e Stalin naquele momento da União Soviética. Qual o seu curso? Licença. Filosofia. Ok, fechou o seu curso. Então, tem muitos personagens no livro que eles vão fazer. O George Orwell é um escritor muito foda, né? Ele acaba fazendo uma espécie de sátira à própria humanidade, vários movimentos que a gente teve. Você sabe mais ou menos de alguns personagens? A gente tem um personagem que é o icônico que a gente tem sobre o Major, que é o livro que, assim, começou nele, aí bateu nele, foi igual dominó, foi fazendo tudo. Vocês têm ideia mais ou menos sobre quem que ele vai representar na vida real, alguma coisa assim? Eu não faço ideia. Gente, tá. O nome dele é Major? O nome do porco é Major, mas assim, eu vou dar uma dica. Ele começa... Deve ser um líder autoritário, né? Não, pelo incrível que pareça, não é ele. O que acontece? Quem dá a ideia primeiro do livro, tudo pra revolução, da ideia da igualdade, tudo vai ser esse porco Major, que é o porco mais velho, que vai falar que os porcos estão sendo tudo, que os bichos estão sendo tudo explorado, e eles têm que começar uma revolução. A partir dele, ele começa a fazer um hino que vai fazer toda essa coisa de integrar os animais inteiros e tal. E ele começa assim. Então fica bem bacana o livro e ele faz uma menção, seria a Lenin, que chega, por exemplo, na Revolução Russa, que vai chegar e dando as ideias de Karl Marx e vai falar sobre tudo isso. Bom, basicamente foi isso. Obrigada demais aí pela participação de vocês. Se vocês quiserem ler o livro depois, é uma boa pedida. Opa, diretamente da Fafiche, a gente tá aqui com a Clara. Então, e aí, Clara, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho do livro da Revolução dos Bichos, do George Orwell, já vou dar uma dificultada. Você sabe mais ou menos sobre o que o livro fala e sobre qual é a crítica principal dele? É sobre a questão do que é produzido pelos bichos tem que se manter para os bichos, né? Exatamente. No livro a gente fala sobre várias coisas, assim, personagem pra caramba, os bichos conversam, eles criam até um hino e tal, e eles fazem uma espécie de sátira ao governo, a Revolução de 1917, da Revolução Russa. E aí, você tem alguma ideia, mais ou menos, sobre o contexto em que o cara fez o livro? Não. Não? Tá, beleza. O que acontece? George Orwell, ele tava fazendo isso durante a guerra,
logo no final, no 45 ele já lançou isso. Então dá pra perceber que ele já tava bem complicado dele falar do que ele tava pensando e sobre tudo isso, com essa coisa de ideologia e do comunismo saindo, né, explodindo na Europa. Então ele publicou o livro e aí depois ele teve que usar um pseudônimo. O nome dele não é George Orwell, você saberia qual que é? Nem dele. Então, o nome dele, na verdade, é Arthur Blair. E ele publicou o livro pra fazer essa sátira e expressar de algum jeito a opinião dele, né? À toa que ficou uma obra atemporal, né? É isso, obrigada pela entrevista. Opa, a gente tá aqui mais uma vez numa entrevista sobre o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell. A gente tá aqui com o... Gabriel também. Luan E João? Opa, então aqui, galera, você sabe mais ou menos sobre o que o livro fala, assim, no geral? Você tem alguma ideia? Eu sei. Então, vocês conseguem me falar mais ou menos algum personagem que vocês falam, nossa, aquele ali é importante? Ah, tá. O porco lá, o Garganta, me irritava muito. Esse daí são importantes mesmo, mas não tá errado não. É que ele era muito chato, ficava falando lá, lavando a cabeça dos bichos, não gostava dele. Não, ele é... Não, ele é um bosta mesmo. E você? O que você tem a dizer? Você sabe alguma coisa sobre o Bola de Neve, assim? Eu tenho do Bola de Neve e o Napoleão. Eu não sei qual dos dois era o mais malvado lá no fim das contas. Mas eu lembro que eu não gostava muito, né, do que era meio que o Stalin, assim, da palavra. Não, esse daí Mas eu não lembro qual que era qual, até faz tempo que eu li. Eu falei certo o nome? Era isso mesmo, né? Certinho. Outro também que eu tinha dó era o cavalo, como é que ele chamava? O Sansão. Sansão, que eram os trabalhadores, né? Né? Na metáfora. Também É. é importante pra história. Importante, Tem que entender, é uma alegoria. Uma alegoria. Pois é. Nossa, vocês estão sabendo bem de todo mundo que a gente entrevistou. Tudo, a gente Esqueça, não. O livro foi produzido como uma sátira, né, pra Revolução de 1917, a Revolução Russa. E o George Orwell, na verdade, esse não é o nome dele, né, fake news, o nome dele é Arthur Blair. E ele usou esse pseudônimo pra poder publicar os livros dele nessa época. Até porque, né, o livro foi publicado em 45. Vamos combinar que se ele falasse um negócio assim, não ia dar muito bom. Bom, mas é basicamente isso. Valeu demais pela entrevista, viu, gente? Valeu, gente. Obrigado. Estudem aí. Bom, agora nós vamos fazer um resumo geral sobre a opinião das pessoas, sobre o que elas acham do livro, o que elas sabem, o que elas não sabem. E completar também algumas informações sobre. Bom, George Orwell foi um escritor que viveu no período da Guerra Civil Espanhola. Ele era esquerdista, socialista, então ele faz uma crítica ao próprio sistema que ele acreditava, né? Beleza. Esse livro foi publicado, A Revolução dos Bichos, foi publicado em 1945 e era uma alegoria à formação de uma sociedade. Foi meio que uma fábula, certo? E a crítica principal é a crítica no comunismo, no socialismo em si, e a Revolução Russa, principalmente. Tudo começa quando o porco Major, que é meio que, na realidade, seria o Lenin, o homem de Lenin com Marx, ele tem um sonho, uma coisa... Ele começa a pensar sobre o porquê dos animais serem tratados daquele jeito e que eles poderiam ter muito mais do que eles têm, além de ser só empregados dos donos e ganhar muito mais sobre isso, trabalhando para eles próprios. O Major deixa todos os animais animados com essas ideias, mas convenientemente no dia posterior que ele falou para todo mundo, deixou todo mundo animado, ele morreu. Aí, quem começou a controlar, dominar, essa revolução, ajudar os animais e tal, foram os outros porcos, que eram meio que a classe dominante lá no livro. Esses porcos se lideraram muito bem até que o poder subiu a cabeça. Esses porcos que começaram a dominar eram Napoleão e Bola de Neve, que representavam Stalin e Trotsky, respectivamente. Os cavalos, que por mais que eles percebessem os erros, eles continuavam simplesmente mantendo pelo propósito inicial, que eles eram muito corretos e tal. As ovelhas apenas seguiam os livros, então não faziam nada, como sempre, apenas seguindo um pastor delas, praticamente. E os cães, que eram meio que o exército que protegia todos os porcos, dos outros animais, de qualquer outra coisa. O ideal que esses animais seguiam, principalmente, tinham diversos mandamentos. A maioria deles apenas denegriam a imagem dos humanos, principalmente, né? Mas o mais importante de todos todos são iguais. Guarda isso que no final do vídeo vocês vão entender o porquê que eu tô falando principalmente desse mandamento. No decorrer do livro, percebemos que ele ia meio que no caminho oposto à literatura da época, que era a literatura modernista da geração de 45. Ele ia no caminho 100% oposto, que era contra... Essa literatura era contra os ideais, principais dessa literatura eram
e contra ironias e sátiras sobre o contexto da época, sobre a política, e é principalmente isso que o livro traz. Ele traz uma ironia muito grande assim contra a Revolução Russa, os personagens principais da Revolução Russa, Stalin, contra principalmente o socialismo, o comunismo no geral. E isso é 100% contra a literatura da época, que era a literatura modernista da geração de 45. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Escreva nos comentários o que vocês acharam do livro, a opinião de vocês sobre. Alguma coisa que eu esqueci de falar, às vezes vocês podem completar aí nos comentários, por favor. Fala também principalmente o mandamento, né, por que e como ele ficou depois da revolução que teve. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, ativa o sininho. Espero vocês até a próxima. Fui! Senhor! Peraí, senhor, só um minuto, eu gostaria de participar daqui da entrevista, rapidão!